Galera, me desculpem, mas agora minha mãe já tá indo, ó. Eu vou até gravar pra vocês ela indo. Pera ainda. Vocês conseguiram ver o carro que minha mãe vai? Espero que vocês tenham conseguido. Gente, eu não sair mais pra longe pra poder pegar o claro. E vocês conseguirem me ver, ó. Porque, ó, eu venho aqui pra baixo da minha cara como fica, entendeu? Aí eu só vir aqui, ó. Aqui que ainda fica mais negociado. Ainda dá mais claro. Vou focar pra vocês o tanto de pula-pula que aqui tem. Eu tô amando esse tanto de pula-pula aqui. Eu sei que eu vou pular em todos. Tem aqueles indo pra lá, ó. Tem aqueles indo pra lá, longeão, tem aqueles. Gente, é muita coisa pra um dia só. E vai ficar esses dias aí, ó, até o dia 7. Então vai dar pra gente aproveitar muito.